Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estou muito feliz porque tivemos um tema hoje maravilhoso, Oficina de Oração e Vida. Você que acompanhou aí ao longo dessa manhã, aliás, está acompanhando ao longo dessa manhã, viu o quanto é importante a oração, né? Como faz bem para a gente, como ela muda. São graças, milagres que vão acontecendo na nossa vida ao longo dos tempos, porque, claro, esse encontro que a gente faz com Deus sempre é primordial. Principalmente sabendo que a Oficina de Oração e Vida, ela é baseada, então, na Palavra de Deus. Você está com a Palavra de Deus, está trabalhando, rezando, vivendo a partir daquilo que você lê. Transformação sempre é aquilo que a gente busca e a gente sempre tem que buscar. Transformação é a conversão, é o milagre que sempre vai acontecendo na vida de cada um de nós. Muito bem, vamos atender aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Temos aqui a Luísa de Jesus Pimentel, ela é de Caldas do Jorro. Agora, eu não sei se é Jorró, eu acho que é Jorro, né? Na Bahia, pede oração por ela mesma, por toda a sua família e seus familiares. Luísa, me desculpe se eu li errado o nome da sua cidade, tá bom? Ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Francisca Gardênia da Silva, ela é de Araripina, lá em Pernambuco. Ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, por todos os seus familiares. E a Francisca também tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês duas, de uma maneira toda especial. A Lúcia Dias é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por André, por Ana Lúcia, Tereza, Lúcia e por toda a sua família. José Lopes de Medeiros, ele é de Campinas também, aqui no interior de São Paulo. Pede oração pela cura, libertação, conversão do seu filho Júnior. Pede pelos seus sobrinhos, Wagner, Maria Eduarda, Tiago, João Paulo, vários nomes aqui, ó, Luiz Felipe, Gustavo, Sueli. Aliás, ele pede também pela Sueli, Cleide, Carlos, Zezé, Fátima, Alice. Pede por ele e também agradece por uma graça recebida. Dilma Serafim Silva, ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Pede oração pela restauração do casamento de um casal, que ela coloca o nome aqui. Pede também por ela mesma e por todos os seus familiares. A Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, no interior de São Paulo, pede pela sua vida, por saúde, por um emprego, por Bruno e também por toda a sua família. Eu vou só terminar de ler aqui, são poucos nomes. Olha, a Elza Maria Borges de Souza, de Dona Eusébia, em Minas Gerais, apresenta os seus pedidos de oração. A Maria Helena da Silva Cordeiro, de Tubarão, Santa Catarina. E a Roseli Pinheiro, de Boa Vista da Aparecida, lá no Paraná. Todas elas pedem e apresentam a Deus as suas intenções. Muito bem, nós falamos aqui da Oficina de Oração e Vida e agora nós estamos nesse bloco com um outro assunto, eu tenho certeza que é importante para você. E quem está conosco, você já conhece aqui da casa, faz um trabalho muito bonito com a gente, que é a Fernanda. Bom dia, Bom padre. dia, você está bem? Eu estou bem, sua bênção. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você veio dar boa notícia. Sim, sempre. Sempre? Sempre boas notícias. Então tá. Como está o trabalho no departamento de sócios? Como estão as coisas lá? Maravilhoso. Hoje, último dia do mês, né? Estamos encerrando a campanha Aumenta a Minha Fé. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os sócios que neste mês de abril contribuíram com a Associação do Senhor Jesus. Deus lhe pague, porque essa obra, ela vive e sobrevive pela generosidade do coração de cada sócio, né? Nós só conseguimos dar continuidade nessa missão de evangelização graças à generosidade de cada sócio. Então, é muito importante a fidelidade de cada um. Inclusive, hoje teve um sócio, uma sócia, e agora eu me perdi, se é sócio, acho que é sócia, que se tornou sócia pelo débito automático hoje. Muito obrigada. Não é ótimo. Muito isso, obrigada. Né? Isso. A doação através do débito automático é uma forma segura, confortável para a pessoa, porque a pessoa não precisa ir até um banco ou casa lotérica para fazer sua doação. E para a gente é uma garantia de que a doação vai chegar todos os meses. Então, muito obrigado pela sócia ou sócio que fez a opção pelo débito automático, mas lembrando que aquele sócio que doa através do boleto bancário também. Ah, claro, sempre. Muito sempre, obrigado. Sempre é a fidelidade de cada pessoa, né? E, como eu disse, nós estamos encerrando a campanha Aumenta... É um dia útil hoje. Isso, Aumenta a Minha Fé. E eu queria contar uma história que aconteceu aqui na associação anteontem, quarta-feira, que é uma história de fé. Nós recebemos aqui duas senhoras que se tornaram inclusive sócias, elas não eram sócias, é a dona Tereza de Lourdes Barcelo e a dona Joana Aparecida Xavier Santos.
Elas moram em Itararé, São Paulo, mas São Paulo. é mais ou menos 6 horas de Itararé a Campinas. E elas acompanham a novena das Mãos Ensanguentadas através da TV Século XXI, na sua cidade, e alcançaram uma graça. E falaram, a gente quer ir lá, nós queremos ir lá na associação. Só que elas não conheciam, não eram sócias, não tinham endereço. Sério? Chegaram em Campinas, na rodoviária, essas duas senhoras, perdidas, e perguntaram para um guarda, vocês sabem onde é a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus? E esse guarda disse, olha, não conheço a Igreja das Mãos Ensanguentadas, mas eu acho que as senhoras deveriam ir até a Catedral de Campinas, porque lá eles vão poder dar uma orientação melhor. E você que está nos acompanhando, que não conhece Campinas, Campinas é uma metrópole, é muito grande. E essas duas senhoras, sem o endereço, sem nada, na fé, conseguiram chegar até a catedral. Nossa, elas vieram para Valinhos, não para... Foram para Campinas, chegaram em Campinas, porque elas não tinham o endereço daqui. Elas tinham só o nome. Aí conseguiram chegar na Catedral de Campinas, perdidas com as malas, e tinha um padre atendendo a confissão. Elas esperaram ele terminar de atender a confissão e foram perguntar para ele, padre, o senhor sabe onde que é a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus? Que, por sinal, o meu agradecimento especial ao padre Odair Costa, da paróquia São Geraldo Magela, do Jardim Aeroporto. Ele disse, olha, Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, igreja, eu não sei, mas a Associação do Senhor Jesus é que propaga a devoção das mãos ensanguentadas. E é em Valinhos. Será que é lá que as senhoras desejam ir? Elas falaram, é. Aí ele disse assim, olha, às 11 eu vou terminar de atender as confissões aqui e eu vou levar as senhoras lá. Sério? Sério. E esse padre trouxe essas duas senhoras aqui na Associação do Senhor Jesus. E quando elas chegaram e foram na capela, onde é rezada a novena, foi uma emoção tão grande e a gente também fica até emocionado com isso, porque elas ajoelharam e choraram torrencialmente, porque elas conseguiram chegar aqui pela fé. Nossa, mas que coisa, história bonita, pela testemunho fé. bonito. Então, assim, como Deus age na nossa vida quando a gente se entrega e acredita. Porque eu não tenho dúvida que foi Deus que conduziu essas duas senhoras, na simplicidade delas, até aqui a Associação do Senhor Jesus. E colocou esse padre no caminho e disponível para falar, eu vou levar vocês lá. Inclusive porque ele tinha compromisso às 3 horas da tarde, ele ia celebrar ainda a missa. E é longe, Campinas é longe, as distâncias. E ele veio com todo o amor do coração, trouxe, acompanhou elas até aqui. Foi usado por Deus, né? Então agradecer mesmo para o Dair, né? Exatamente. Então, eu acho que foi assim, a história de fé mais maravilhosa dos últimos tempos que nós vivenciamos aqui. Então, assim, e elas acabaram se tornando sócias, né, aqui da Associação do Senhor Jesus, a dona Tereza de Lourdes Barcelo e a dona Joana Aparecida Xavier Santos, de Itararé, São Paulo. Nossa, que um grande abraço para as duas, né? Que Deus abençoe mesmo e as fortaleça também, né? Exatamente. Então, assim, tudo na nossa vida é a nossa fé. É o acreditar, é o se entregar totalmente nas mãos de Deus, porque Ele completa a obra. Você sabe que eu acho que as campanhas que nós fazemos aqui, acho não, tenho certeza disso, as campanhas que são feitas, né, elas geram, o primeiro objetivo é esse objetivo espiritual, né? Sim. E outro dia eu comentava aqui, não lembro quem estava aqui no programa. Que é o mais importante.
Eu comentava assim, que as referências que a gente tem dessa campanha, assim, é o objetivo espiritual. E quanta coisa não muda de fato, porque sempre tem alguma coisa, por exemplo, aumenta a minha fé. Você sabe que você vai direcionar suas orações para aquilo, para que a minha fé seja constante, etc. Você acaba criando até mesmo uma rotina de oração para alimentar essa fé. Exato. E depois, claro, tem a questão prática que a gente precisa, Sim. a questão financeira, sem sombra de dúvida. Agora, e por falar nisso, como que está a questão da colaboração, a porcentagem desse mês? Então, nós atingimos 79% da nossa meta, onde deveríamos estar com 95%. Por ser o último dia. Por ser o último dia. Então, assim, Deus lhe pague a você, sócio, que contribuiu nesse mês de abril. E você que está nos assistindo, ainda não fez a sua doação, por favor, a sua fidelidade é fundamental para que esta obra, para que esse projeto de Deus, porque aqui é um projeto de Deus, continue. Continue com a programação, com a Revista Brasil Cristão. Com as missas. Com a novena, com o EAD. E tudo aquilo que é produzido aqui para a evangelização. Então, assim, nós não temos grandes empresas que nos patrocinam, mas o nosso maior patrocinador é você, sócio. Eu acho que a grande empresa é o coração enorme que as pessoas têm. Exato, a generosidade de coração do povo. Essas são as empresas que o coração da pessoa, né? Daqui do sócio evangelizador. Inclusive, a gente mostrou ali, né, no vídeo, quando você falava, os 79%, porque quando a gente vê ali o gráfico, eu falo gráfico, não sei se a palavra é correta, né? A gente vê ali aquele gráfico colocando um pouco essa porcentagem, a gente dá uma certa... Ah lá, tá vendo? Exatamente, ó, tá vendo? Dá uma certa angústia, porque assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo, faltam só 2 linhazinhas, né? Mas é tão difícil, né? 2 linhas para tão pouco. Que salvam muito aqui o nosso trabalho. Então, olha, você que é sócio evangelizador, por favor, né? Último dia útil, né? Exato. Por isso que a gente fala do débito automático, seria muito bom, né? Muito que as bom. Pessoas... Quem fizer a opção pelo débito. Ajudam muito porque a gente já sabe que pode contar com aquela colaboração da pessoa e isso é fundamental, né? Exatamente. Tem alguma experiência, assim, bonita... teve uma vez que você veio aqui, porque eu sempre tenho um carinho muito grande por isso, assim, das cartas. Sim. Porque assim, eu sou meio saudosista, na verdade, sim, né? Sim. Eu sei que carta demora muito para chegar às vezes, mas assim, o e-mail facilita, o WhatsApp facilita. Você veio uma vez aqui com a cartinha de uma criança. Sim. Que ela, até pelo... Como é que é? A história é assim... A questão do CPF, ela não tem... Ela não tinha, ela mandou o registro, a certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Se podia ser a certidão de nascimento. Para ser sócio. Para ser sócio, porque a revista, ela ajudava a família dela. Eu fiquei muito emocionada com essa história, né? Exato. E tem alguma outra coisa, outra coisa que você, além dessas 2 senhoras, que você percebe assim, do trabalho ali no departamento do sócio, que você percebe, isso é mão de Deus, é obra de Deus, tem uma coisa específica? Nossa, assim? Todos os dias, padre. É engraçado porque sempre a gente pensou assim, vem a internet, vem o modelo virtual e as cartas elas vão acabar, ninguém vai escrever. Não, muito pelo contrário, porque nós recebemos mais de 1000 cartas em média por dia. E são lidas essas cartas, e todas grifadas. Essas cartas são lidas e recebem um tratamento e na sua maioria uma resposta individual para aquele problema ou para aquela dúvida, enfim. E é maravilhoso isso. Histórias. Muitas histórias. Histórias de fé que você fala, às vezes nós partilhamos ali no departamento de sócios essas histórias, eu falo, meu Deus, será que eu tenho 1% da fé dessa pessoa? Essa história que eu acabei de contar essa história é maravilhosa. Meu Deus, eu quero ter 1% da fé dessas pessoas, porque é tão maravilhoso essa entrega total que isso nos engrandece. Então, assim, eu sempre falo que nós ajudamos as pessoas, mas essas pessoas nos ajudam muito no nosso crescimento espiritual. Então, é maravilhoso. Cartas e histórias nós temos inúmeras. Essa semana mesmo chegou uma carta de uma pessoa dizendo que está passando por uma dificuldade financeira, como todo o povo brasileiro, todos nós estamos passando, mas que ela ia continuar contribuindo com a associação pela importância
da revista, do folheto de reflexão, da carta do Padre Eduardo, faz na vida dela e da família. Olha que bonito isso. Então, isso é maravilhoso. E aí isso nos impulsiona para que a gente continue cada vez mais. Sem sombra de dúvida. Agora, você falou assim, a importância que a TV ou que a associação tem na vida da pessoa. Nós temos na linha também uma pessoa que vai rezar conosco. Opa. Inclusive, é importante que você esteja junto aqui, porque nós vamos apresentar a Deus as intenções dessa pessoa, né? Alô, sim. Bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? O senhor pode falar mais alto um pouquinho? Meu telefone está assim meio... Não, mas eu mesmo estou falando baixo, o erro é meu mesmo, olha só. Olha, quem está falando é a dona Lúcia? Não, é Maria Auxiliadora. Ah, não, Maria Auxiliadora. A Lúcia tem uma história, a senhora já vai falar um pouco dessa história. A Lúcia trabalha aqui comigo 25 anos, vai fazer em junho. Está vendo só? E ela é evangélica, mas ela reza comigo todo dia, a novena, 8h30 da manhã. Que maravilha. Nossa, e nós rezávamos uma vez, o Padre Eduardo mandou uma velhinha, há muitos anos, uma velhinha com oração, que testa muitas, tem pedido muita coisa assim, diferente, né? Sim. E ela, no 5º dia que nós estávamos rezando, ela alcançou um milagre na casa dela. Sério? Sério. Como é que chama o do João, o milagre? Olha, você vê, a Lúcia trabalha com Maria Auxiliadora há 25 anos. Vou falar de Lúcia. Pode, sim. O marido dela estava desempregado porque tem doença de Chagas no sangue. Sim. Então, como ele estava desempregado, ele não conseguiu mais emprego, lugar nenhum, porque os médicos sabiam que ele tinha a chaga, né? Sim. Então, nunca mais deu ele emprego. Então, nós fizemos, no 5º dia, ele foi chamado para ser encarregado na firma que ele trabalhava. Nossa, que bom, que graça, que milagre que a Lúcia recebeu. Até aposentar. Puxa vida. E engraçado, e ela participa com a senhora dos momentos de oração, mesmo sendo evangélica, né? Acredita no mesmo Deus. Participa comigo. Que bom. Eu leio Bíblia para ela, porque ela vai na igreja dela. Claro. Às vezes ela não tem nem tempo de o que o pastor manda falar. Nossa, mas... Aqui eu leio para ela. E ela mas... acompanha todo dia religiosamente. Nossa, mas... E ela tem a novena para o dia que ela não vem trabalhar, ela reza na casa dela. Nossa, olha só que bonito, né? Olha, isso, na verdade, ela merece um grande abraço nosso aqui, porque por esse testemunho, viu, dona Maria? É o testemunho que ela dá. Fora outras graças que ela já conseguiu. Isso por muitas graças. Maravilhoso. É a mais, assim, eu não digo maior, que é mais importante, porque era um caso muito difícil ver o marido dela com doença de Chagas no sangue. Toda firma que ele ia, ele ficou desempregado. Toda firma que ele ia, não aceitava por causa disso. Lógico, mas isso é um grande milagre que ela recebeu. E foi um dia, onde eu trabalhava, o carregado maior chamou, o chefe dele chamou, pensei encarregado. Poxa vida, olha só que bonito. E lá ele ficou até aposentar, e aposentou com 2 salários mínimos. Nossa, que bom. Nossa, que bênção. Quer fazer algum comentário, Fernanda? Eles ficaram muito agradecidos. Dona Maria, a Fernanda está aqui conosco, ela vai comentar. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, dona Maria? Que alegria poder falar com a senhora e poder ouvir esse testemunho tão maravilhoso. E eu queria partilhar uma coisa. Nós temos o projeto da Capelinha Peregrina das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ah, a dona Maria conhece o projeto, dona Maria, das capelinhas? Capelinha para nós aqui é uma dificuldade. Ah, sério? Porque nós temos a capelinha da Nossa Senhora. Ah, tá. E sei. É difícil. Mas temos que insistir. Está todo dentro das suas casas, não quer sair para rezar, não quer, porque também a violência aqui é muito grande. Eu imagino. É igual a cidade maior. Eu entendo. Então, todo mundo tem medo de sair. Mas a Fernanda falava da capelinha? Isso, eu queria partilhar uma coisa. Então, tem o projeto da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que ela peregrina na casa das pessoas. E o mais fantástico de tudo é que muitas casas que ela vai, que ela está indo visitar, muitas pessoas nem tinham mais religião, estavam totalmente afastadas. E elas escrevem testemunhando que estão voltando. Nossa, que bonito, então, hein? isso é maravilhoso. Então, esse testemunho que ela falou, como chama? Da Dona Maria Auxiliadora e a Lúcia. É a Lúcia, isso.
nós estamos testemunhando através desse projeto da Capelinha Peregrina. Olha, isso é muito bonito, viu? Ô, Dona Maria, então, nós vamos rezar. Quais são as intenções que a senhora gostaria de apresentar para a gente colocar junto diante de Deus? Olha, eu sou coordenadora do meu bairro aqui, lá na minha igreja, da minha paróquia, né? Eu sou coordenadora geral aqui. Então, nós fizemos muitos trabalhos aqui. Sim. Mas acontece que aqui é muito no centro, chama Chácara do Padre, já foi uma chácara. Então, o povo é muito disperso para aqui, outro para ali, e o povo é difícil reunir para rezar. Entendo. Então, a capelinha nós não vamos aceitar por isso. Tá. Porque nós já temos a da Nossa Senhora, é uma peleja. Agora, nós temos um texto toda segunda-feira também, igual aqui. Que bom. Cada dia numa casa. Agora, eu vou pedir para mim, é para cada um dos meus filhos, cada um com sua família, e o meu genro está precisando de um trabalho, o meu filho que mora na Bahia está precisando de normalizar a vida, e o meu filho que mora comigo, ele era aposentado por invalidez, então eles cortaram a aposentadoria dele uns 4 anos. Poxa. Mas ele mora comigo. Sim. E a outra, minha filha, que também tem neto, então nós estamos fazendo para cada um, que Deus já sabe o que cada um precisa. Claro, sem sombra de dúvida. E para mim aqui é saúde e paz. Claro. Não, mas nós vamos rezar então juntos essa oração, né, que a senhora conhece, também a Lúcia conhece aí, que está ao seu lado, que chama-se Aumenta a Minha Fé. Vamos rezar. Jesus, fortes ondas de desespero têm investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar neste mar de angústia e de dor. Como fizeste a Pedro, suplico que me estendas tua mão poderosa e com a autoridade de Filho de Deus, ordenes ao mal que se afaste de mim, agora e para sempre. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Que testemunho bonito, não? Que a Dona Maria deu e é com a Lúcia. Um grande abraço para a Lúcia, né? Que por esse testemunho tão bonito, ela continua na religião dela, mas acreditando no mesmo Deus. Esse Deus que é misericórdia e bondoso para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, viu? Para a gente poder esclarecer um pouco mais para as pessoas. Eu que agradeço. Tá bom? Sua bênção. Deus te abençoe. Nós vamos então para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.